Boa tarde a todos. Para aqueles que não me conhecem, meu nome é Giovanni Justino, sou associado de expansão do Students for Liberty Brasil. E para o nosso próximo painel, que se iniciará a partir deste momento, é muito bom que, primeiramente, tenhamos um pouquinho de contexto. Alguns anos atrás, é bem provável que nós não conseguíssemos imaginar que um termo visto por tantos na parte da economia como algo técnico, afastado, muito institucional, até mesmo chato, entre aspas, pudesse ganhar tanta dimensão nos anos recentes como vem acontecido. De uma hora para outra, o Banco Central ganhou as pautas dos principais jornais e televisão do país, principalmente vinculado com aquilo que ontem eu tive a oportunidade de escutar uma expressão que define perfeitamente o nosso dilema: a vontade de politizar a política monetária. Nesse sentido, nós sabemos que a politização acaba sendo um fator extremamente importante na consolidação de pautas populistas, como o nosso Brasil já está muito cansado de há anos enfrentar e que representam uma ameaça tão grande à nossa liberdade. Justamente com essa proposta de estar debatendo o papel do Banco Central independente na contenção do populismo econômico, é que nós iniciaremos a nossa próxima discussão. Nesse sentido, nossa primeira painelista é mestre e doutora em Economia pela USP, foi secretária de Desenvolvimento Econômico do Governo do Estado de São Paulo e teve carreira no mercado financeiro, passando por várias instituições, como a XP Investimentos, onde foi economista-chefe. É também colunista do O Globo, autora do livro Nós do Brasil, Nossa Herança e Nossas Escolhas e sócia da Gibraltar Consulting. Senhoras e senhores, com vocês, Zeina Latif. Já o nosso segundo painelista é PhD em Economia pela Universidade da Pensilvânia, foi diretor-presidente do INSPER, diretor executivo do Itaú Unibanco, presidente do Instituto de Resseguros do Brasil e atuou como secretário de Política Econômica do Ministério da Fazenda. Foi também professor assistente da FGV e da Universidade de Stanford e, hoje, é colunista da Folha de São Paulo e sócio da Gibraltar Consulting. Senhoras e senhores, com vocês, agora, Marcos Lisboa. E para mediar esse debate, chama ao palco o analista político, colunista da Folha Business, cofundador do Instituto Livre Mercado e conselheiro do ranking dos políticos, Luan Esperandil. Muito boa tarde a todos. É um imenso prazer estar aqui em Recife mais uma vez, discutindo temas tão importantes para a construção de desenhos institucionais relevantes para um país mais livre, mais próspero. E queria agradecer aqui novamente, o Students for Liberty Brasil foi essencial para a minha formação lá atrás, quando estava na graduação, e estou aqui tendo o prazer de estar com duas pessoas que também fizeram parte da minha trajetória como referência. A gente estava brincando ali até no bastidor. Eu conheci o Marcos Lisboa em uma coluna na Folha de São Paulo quando eu era adolescente, e ele estava falando sobre a República da Meia Entrada. No Brasil, todo mundo quer pagar meia, à custa dos outros. E aí, na época, mal tinha Twitter direito, não tinha Facebook, eu tinha que mandar e-mail falando: amigo, olha, a agenda republicana é essa aqui, lê isso aqui. E a Zeina, quando eu trabalhei no mercado financeiro, como economista-chefe da XP, era leitor assíduo aí dos relatórios, então isso foi muito importante para a minha trajetória, e eu queria agradecer a ambos aqui por contribuir tanto com o debate público para a formação de tanta gente. Então, muito obrigado a vocês e pedir uma salva de palmas a eles. E aí vamos começar o tema do painel aqui, o papel do Banco Central independente, como que isso pode ser importante para conter populismos econômicos. E a Ranking dos Políticos, que é o projeto que eu sou um dos conselheiros, ela atua muito forte para a gente conseguir estipular isso e colocar no ordenamento jurídico, Marcos. A gente fez mais, a equipe de RealGov ali fez mais de 100 audiências com parlamentares, tivemos aí
dezenas de publicações que somaram milhões de views, explicando a importância da autonomia do Banco Central, até para ajudar a formar esse consenso legislativo em torno de uma pauta tão importante, mas que, infelizmente, no Brasil demorou décadas para a gente conseguir chegar a esse patamar. E aí, nesse sentido, para colocar todo mundo na mesma página, Zena, queria começar contigo. Você pode explicar para a gente o que, afinal, é o Banco Central autônomo e por que isso é tão importante? Por que a gente está dedicando todo um painel aqui e trazendo vocês para falar sobre isso? Muito bem. Bom, boa tarde. Prazer estar com vocês. Eu agradeço o convite. Eu vou precisar de uns minutinhos aqui para contextualizar. À vontade. A política monetária, ela não é um instrumento, quer dizer, essa administração da taxa de juros pelo Banco Central, ela não é um instrumento de efeitos de longo prazo, não é isso que vai fazer um país ficar rico, ter prosperidade, mas é um instrumento que acaba gerando resultados rápidos na economia, né, porque estimula a demanda, consumo das famílias, das empresas, e isso tem impacto rápido, vamos dizer assim, comparativamente a outras políticas públicas. E também é de fácil administração. É diferente, por exemplo, de um orçamento público, né, em que o Poder Executivo vai lá, tem que decidir quanto vai gastar e tem que ter aprovação do Congresso, depois tem toda a execução. É muito mais complexo, né? A administração da taxa de juros é um mecanismo um processo do ponto de vista burocrático mais fácil e com impactos rápidos, relativamente rápidos na economia. Então, o que acontece é que isso, obviamente, desperta o desejo de governantes de artificialmente administrar, mexer ali na taxa de juros para gerar esse crescimento artificial na economia. E, às vezes, isso, claro, com o custo de adiar reformas estruturantes, porque você tem ali, né, corta os juros, gera um aquecimento, ganha uma eleição e depois vê, né? Então, isso realmente acaba sendo prejudicial por essas razões todas. Quer dizer, se você cortou juros e não tinha condições para isso, você vai estar aquecendo artificialmente a economia, a demanda vai crescer mais rápido que a oferta, você vai gerar inflação, com todas as consequências da inflação para a sociedade, para o setor produtivo, e ainda de quebra, muitas vezes adiando discussão importante de reformas estruturantes, de políticas econômicas mais justas socialmente, enfim. Então, é esse o contexto. Essa ideia do Poder Executivo querer, né, influenciar na atuação do Banco Central, isso não é algo, é um fenômeno, quer dizer, discutido na literatura, na experiência mundial. Não é que nós aqui somos exceção à regra. E, ao longo dos tempos, foi crescendo essa recomendação de política pública para, olha, precisamos blindar o Banco Central. O Banco Central não pode estar tão vulnerável a pressões políticas, né? Porque isso acaba gerando custos grandes para a sociedade. Obviamente, você vai tendo, né, criando legislações para blindar o Banco Central e, obviamente, também, né, conforme a gente foi tendo experiências de países, a documentação, quer dizer, pesquisas empíricas mostrando, olha, não é que esse negócio vale a pena, quer dizer, vale a pena ter desenho de Banco Central independente, isso traz, de fato, uma inflação mais baixa ao longo do tempo, um ciclo econômico, portanto, menos acidentado. Sim, boa parte da literatura é muito consensual em relação a isso. Deixa eu só contextualizar um pouquinho o Brasil. Quando a gente fala em autonomia de Banco Central, são várias, quer dizer, não é um único aspecto que é observado, são várias coisas que podem ser observadas e, portanto, o grau de independência de um Banco Central pode ser diferente de país para país. Não é uma coisa binária, né? Quer dizer, não é essencialmente binária. Bom, você tem que considerar a autonomia do ponto de vista político, né? Como que é feita a indicação do presidente ou do board, né, do Comitê de Política Monetária, da diretoria, como que é feita essa indicação, né? O mandato coincide com o mandato do presidente. O Banco Central
ele vai definir o objetivo de política monetária ou não? É outro aspecto. Aqui no Brasil, o Conselho Monetário Nacional, que tem a participação do ministro da Fazenda e do Planejamento. Então, tem desenhos diferentes do ponto de vista da política, vamos dizer assim. Daí tem a autonomia, que é uma perspectiva mais econômica. O Banco Central ele tem, de fato, instrumentos para executar o seu trabalho, para controlar a inflação? Ou ele tem que ficar financiando o Tesouro Nacional? Né? Então, ele precisa ter um instrumento com eficácia que permita fazer a administração da dívida pública. E aí também tem discussões, autonomia financeira, enfim. Por que eu estou falando essa longa história? A gente hoje, quer dizer, com esse tema, ele culminou com a aprovação da autonomia do Banco Central, mas isso foi um processo, gente. Isso foi uma acumulação de avanços institucionais no país que chegaram a esse ponto. Então, lá atrás, para ser honesta com vocês, quando o Banco Central surgiu, ele surgiu com um desenho com uma certa autonomia. Era o período militar, logo perdeu essa autonomia, né? Em um dos atos institucionais, mas o fato é que, depois de passar por um país que passou por crises inflacionárias, em que o Banco Central era como um banco de desenvolvimento, tinha que financiar o Tesouro, tinha que fazer política de crédito, tinha um negócio que a gente chamava da conta movimento, Banco Central, Banco do Brasil. Então, quer dizer, a gente passou por uma inflação enorme e problemas institucionais, de desenho institucional muito sério. Então, a gente, aos poucos, foi construindo essa institucionalidade. Ainda no período da inflação, houve a separação das contas do Banco Central e do Banco do Brasil. Eliminou a conta movimento. Então, já foi um ganho institucional. O Banco Central não era autônomo, mas já estava ganhando ali, já era um primeiro passo para você blindar a política monetária. Foi uma construção aquilo. Depois a gente teve saltos importantes na gestão Fernando Henrique, com a lei de responsabilidade fiscal falando o seguinte: o Banco Central não pode financiar o Tesouro Nacional, não pode entrar no mercado primário da dívida pública e financiar o Tesouro Nacional. Então foi uma construção importante, obviamente isso junto, né, mais ou menos na mesma época, com lei de responsabilidade fiscal, que é outro tema, vamos deixar para depois falar da ponte da política fiscal com a monetária. Depois a gente foi tendo respeitos institucionais, quer dizer, na hora que um presidente da República coloca um nome técnico no Banco Central, naturalmente isso vai dar uma certa autonomia para a instituição. Na hora que você põe um Henrique Meirelles, um Ilan Goldfein, enfim, um Armínio, você está automaticamente, alguma autonomia você já está dando, mesmo que não esteja escrito na lei. Porque são pessoas que não vão aceitar se subordinar a um presidente de plantão. Falar, não, eu estou aqui para fazer meu trabalho, né? E isso constrange também, porque o mercado financeiro reage, os agentes econômicos reagem. Se amanhã um presidente do Banco Central fala, chega, vou embora, não aguento mais pressão, os agentes econômicos reagem e isso por si só já é um fator de constrangimento. Então, eu estou contando essa longa história, juro que já paro aqui, mas só para contar que esse projeto de autonomia do Banco Central, que foi algo que ficou sendo discutido no país, sei lá, há 20 anos, o Marcos sabe contar essa história melhor do que eu, isso não é que veio da noite para o dia, isso foi uma construção institucional, por isso que também não vai ser facilmente eliminada. É isso. Obrigado, Zena. E aí eu queria aproveitar um pouco. O professor Marcos esteve no Senado 3 semanas atrás e me lembrou muito uma palestra que eu peguei avião, saí lá de Vitória, fui para São Paulo, fui ver a palestra do Marcos Lisboa em 2016, no INSPER, que estava falando sobre por que os juros no Brasil estruturalmente eles tendem a ser mais altos. E a apresentação do professor Marcos no Senado 3 semanas atrás foi praticamente a mesma coisa. Eu queria te perguntar, o senhor não cansa de explicar sempre as mesmas coisas? Dois, o senhor acredita que os parlamentares dessa vez entenderam? E 3, afinal, por que o juro no Brasil é tão alto?
Bom, antes de mais nada, obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês e receber de forma tão carinhosa. Vamos lá, vamos tentar esclarecer um pouco essa confusão. Que não devia ter, né? Eu devia nem estar discutindo isso, devia estar discutindo os problemas relevantes. A gente fica perdendo tempo no Brasil com a cereja do bolo e esquece que não tem bolo. Vai depois, né? Bom, mas enfim. Mas vamos lá. Ou seja, é uma discussão que interessa ao governo do PT e interessa a Folha de São Paulo. O resto... parece que é falta de assunto, né? Ou talvez falta de agenda. Então, vamos lá. Vamos por partes. Tá? Você pediu para eu... Sim ou não? Não, subiu. Agora sim? Pronto. Estamos aqui. Eu já peguei outro aqui. Obrigado, hein? Vamos por partes, então. Deixa eu arrumar aqui, tentar ser bem sintético e arrumar a história. Quer dizer, no fundo, a política pública ela tem um aspecto macroeconômico. Ela tem vários microeconômicos. Garantir educação, saneamento, viabilizar investimentos em infraestrutura. Mas o aspecto macroeconômico da política pública é um. Ela transfere renda do presente para o futuro e do futuro para o presente. É isso que ela faz. Ela tributa muito hoje, né? Aí você vai reduzir a renda hoje, aí amanhã você consegue vários ganhos se ela for bem aplicada, ou ela aumenta o custo do dinheiro hoje, aí fica todo mundo mais pobre relativamente hoje, mais rico no futuro, aí as pessoas têm menos renda hoje e mais no futuro. É isso que a política pública faz do ponto de vista macroeconômico. Como Zena falou, fazer isso só via fiscal é muito complicado, porque o fiscal é um processo muito longo. Você está discutindo quanto gastar em saúde, educação, estrada. E, olhando para trás, né, a gente acabou separando esse aspecto da política pública em duas componentes. Uma muito ágil, que é a monetária, sobe e desce juros, né, que muda o preço relativo do presente contra o futuro. É isso que os juros faz. Não é só crédito, tá? As pessoas poupam mais, as empresas poupam mais, ela muda o preço. Isso que a taxa de juros básica faz. E a segunda componente, que é a fiscal, que é como o governo vai gastar, que é um processo longo, detalhado, envolve muitos interesses. E o que a gente aprendeu já há 40 anos em economia, um artigo clássico do Sargent Wallace, que essa relação é uma relação complexa, né? Que a maneira de coordenar essa ação, dado que elas fazem a mesma coisa, essencialmente, por esse aspecto, é um jogo em que você tem duas opções. Quem age antes? Age antes o fiscal, e aí o monetário se ajusta, ou age antes o monetário e o fiscal se ajustam. Não tem história dos dois conversarem e achar que isso é coordenação. Isso não é coordenação, isso é caminho para o desastre. Não é assim que funciona. Quem age antes nessa política? E o que a gente aprendeu é que se quem age antes é o fiscal e o monetário se ajuste, e se o fiscal agir ousadamente, o resultado é o que a gente chama de dominância fiscal. A inflação sai de controle. Esse é o problema. A inflação sai de controle. E que o ideal nesse jogo é o contrário. O monetário age antes. É jogo no sentido formal de teoria dos jogos. O monetário age antes. E o fiscal que se ajuste no valor total. Isso é que evita a inflação sair de controle. Essa é a boa gestão da política monetária. Parte 1. Parte 2. E aí não é só na política monetária. O surgimento do Estado moderno de direito, se quiser fazer um marco ali, Revolução Gloriosa da Inglaterra, mas é um processo que começa 400 anos antes e continua 300 anos depois, até o virar o que a gente conhece. É um processo longuíssimo, é uma história bacana. Não há a menor possibilidade de entrar nisso hoje. Parte fundamental da construção do Estado moderno de direito foi o desenvolvimento de freios e contrapesos institucionais. O rei pode alguma coisa, mas não pode muito. O parlamento pode muito, mas não pode tudo. Um ponto da Revolução Gloriosa, só para ilustrar o que eu quero dizer com isso, é que até então o rei pegava empréstimos para gastar, guerras, não sei o quê, volta e meia não pagava, as pessoas não queriam prestar para o governo, os empréstimos eram compulsórios, o governo tinha 1 milhão de libras esterlinas de dívida, juros de 10%, 15% a mais. E volta e meia calote. Na Revolução Gloriosa, teve um acordo entre o novo rei, curiosidade, era holandês, tá? Essa história é uma delícia, mas, de novo, não cabe aqui. Teve um acordo formal
Isso é um contrato. Esse novo rei, que era casado com a filha do antigo rei. Se você olhar na genealogia inglesa, são 2 reis naquele momento, a mulher e o marido. Os 2 são reis iguais. Não é rei consorte ou rainha consorte. Fazer um contrato que dura 2 meses de negociação com o parlamento. Vários itens. Um dos itens é o seguinte: olha, o rei não pode mais se endividar sem autorização do parlamento. O parlamento pode autorizar a dívida, mas o parlamento tem que dizer de onde vem o dinheiro para pagar a dívida. Que tarifa vai ser usada para pagar essa dívida? E o parlamento não pode administrar esse dinheiro. Quem vai administrar esse dinheiro é uma agência independente privada. Aí eles criam um banco da Inglaterra. Freios e contrapesos. Você pode muito, mas não pode tudo. Tem sempre alguém nesse jogo. Esse acordo chama-se The Bill of Rights. As legislações mais fundamentais da Inglaterra. Tem vários aspectos. Resultado desse processo de governança. Uau! Foi um sucesso. Foi um sucesso. Em poucas décadas, aquela dívida que era de 1 bilhão de libras foi para 78 milhões de libras. Os juros, que eram de 10%, 15%, 30%, foram para 3%. E os calotes acabaram. Esse modelo, que começou na política monetária e na política fiscal, veja que os 2 nascem juntos, Banco da Inglaterra, tá? Ele foi se disseminando, sobretudo no século XX, para várias áreas. Os países foram descobrindo que tem um problema. A gente quer democracia. A democracia é fundamental. A democracia é que dá os rumos do país. Mas é preciso freios e contrapesos para evitar o surgimento de estados autoritários, para evitar políticas oportunistas de curto prazo para ganhar uma eleição escondendo os números da sociedade. Ainda bem que a gente não teve isso no Brasil na última década. Ainda bem. O país amadureceu. Né? Quanto tempo que a gente não tem isso? Né? O interesse de curto prazo, aí você marota lá o número fiscal, diz que o país está melhor do que está, né? Aí quando você olha, deu zebra. Puxa vida, eu não tinha visto. Então, fundamental. Eu vou fazer uma intervenção no setor de energia, vou aqui dar uma canetada, e vai ter mais energia e menos preço. Vai mais energia, mais barata. Aí no primeiro momento ela cai. 10 anos depois, um estrago. Tem pouca energia, todo mundo com gerador, ela está cara. Como é que a gente evita isso? Isso é para fortalecer a democracia, e para fortalecer a democracia, você cria feios e contrapesos a cada um dos poderes. E eles são muitos. Então, no século XX, os países arrumados desenvolveram, por exemplo, agências reguladoras. Como é que funciona o jogo? O legislativo propõe uma lei com princípios. Aí tem uma agência autônoma, independente, para executar os princípios. O executivo cuida da execução da política. O judiciário não intervém nas decisões das agências se elas são compatíveis com os princípios da lei. Isso é chamado de doutrina Chevron nos Estados Unidos. Isso é, essa agência cuida de remédios. Ela diz qual lista de remédios os consumidores têm que ter acesso. Não, eu quero um remédio que não está na lista. Vou no judiciário. Inglaterra, Estados Unidos. Sinto muito, cara. Quem manda nisso é a agência. Eu não tenho poder. Eu me subordino às agências. Ninguém está acima de ninguém. Cada um tem um alçado. Esse desenho é um desenho que é o desenho consolidado nos países desenvolvidos. É um desenho que a gente não quer no Brasil. No Brasil, a gente não quer democracia com seus freios e contrapesos. A política reage a isso. A sociedade reage a isso. A gente quer o príncipe, que tudo pode. E a reclamação de vários governos do Brasil, não, mas eu quero fazer isso. Não, não pode. Como não pode? Eu fui eleito, eu posso tudo. Então, essa é uma parte lá. Né? Eu acho que essa é... Eu sei que eu já estou passando aqui. Juros. O Brasil é um país que em 40 anos, 80, 2019, 40 anos, nós tivemos 14 quedas do PIB per capita. 14. 14 é muito? É muito. País desenvolvido, nesse mesmo período, 40 anos, 3, 4, 6, 7. 14 o Brasil. País emergente, tiveram menos que os países ricos. Menos. E país pobre, igual ao Brasil, em torno de 14. 14 vezes o PIB por habitante caiu no Brasil em 40 anos. Detalhe, quando a gente cresce um pouco mais que os ricos,
muito menos que os demais emergentes. A gente cresce poucas vezes, tá? Aí quando cresce é um pouquinho melhor que os ricos, muito menos que os emergentes. E quando cai, aí é um estrago. Quando a gente tem crise é de verdade. Contar o tamanho das nossas crises para país rico, país emergente, ninguém acredita. Como assim? O resultado de tantas crises e tão graves é que esse é um país que está empobrecendo nesses 40 anos. Parte disso pela política fiscal e coisas bem básicas para a econômica que oscilam ao saber das preferências dos governantes. Pouca estabilidade de regras. O fiscal vai, volta, aumenta, volta. Ih, deu zebra. Vai. Não, então precisa fazer uma nova reforma fiscal, precisa aumentar a arrecadação. Parte 1 da história. Não dá tudo. Ah, não, tudo que foi feito aqui está errado. Volta, vai. Isso se chama prêmio de risco. Isso é um país incerto. Você não confia nas regras. Investir no Brasil é caro. Vai investir no Brasil, peraí, gente, o Brasil é complicado, vai. Qual é a regra tributária? Não sei. Mas não tem lei? Tem. E aí? Não sei se a lei vale. Como assim a lei não vale? Não, a Receita falou que aquela lei não vale mais, tá? Isso acontece lá no Brasil, com frequência. Muito, muito. Bom, isso explica o nosso prêmio de risco. Um fiscal irregular, insuficiente, com muita volatilidade na política, é um país arriscado, gente. Eu não sei o que vale. 2, e para aqui. Por operação de crédito, os juros é alto, em função... Isso é que a gente aprende em microeconomia há 60 anos. Em função do grau de risco daquela operação em particular. Então, tem o risco país da taxa básica. E tem o risco daquela operação. Se a prática, o judiciário, a jurisprudência, o funcionamento das instituições garante que, por exemplo, em casos de inadimplência, numa alienação fiduciária para automóvel, eu retomo rápido o carro, como está em contrato, é um juros. Isso foi feito numa reforma em 2005, tá? Os juros caiu para 1,1% ao mês, menor juros que tinha no mercado. Funcionou muito bem durante algum tempo. Agora não está tanto, porque o judiciário está dizendo, não é bem assim. A Receita também não. Se a gente cria um consignado em que o risco de inadimplência cai, porque a dívida é deduzida diretamente do meu salário, e a chance de eu não pagar é muito menor, os juros caem. Aliás, tem trabalho acadêmico mostrando isso com microdados. Tem vários outros exemplos. Então, a gente sabe como reduzir essa outra parte dos juros, tem os prédios. Mas isso é construir instituições e processos que garantam o adequado funcionamento das regras do jogo. Se a gente é oportunista com as regras do jogo, sobretudo como a gente tem sido na última década, esquece. O mercado de crédito vai se fechando e os juros de mercado vão subindo. Parece que no Brasil a gente gosta de juros altos e a gente faz muito esforço no poder público para ter taxas de juros muito altas, a começar por reclamar do Banco Central. Uma boa maneira de subir juros. É estatal. Foi exatamente isso que o senhor falou para os senadores. Você acha que eles entenderam? Eu não estava, assim, eu sei que vocês podem me achar uma pessoa calma, tranquila, serena. Eu não sei por que não era bem o caso daquele dia. Obrigado, Marcos. Eu acho, talvez eles não tenham entendido, porque alguns dias depois, nessa semana, a gente teve a apresentação do novo marco fiscal e o relator, o Cláudio Cajado, fez um novo parecer que, embora o próprio mercado financeiro tenha reagido de uma forma positiva, talvez porque a expectativa era baixa, é um ajuste fiscal prometido para o futuro que libera a torneira para o governo gastar mais e, obviamente, que a questão fiscal anda junto com a política monetária. E aí a gente estava conversando, e até seu próprio livro fala sobre as nossas escolhas, e a real mesmo é que a literatura, vamos falar o português claro aqui, país fudido, país arrombado, precisa de desenho institucional bom. O novo marco fiscal é bom para o Brasil? Bom, vamos lá. Aqui eu vou entrar numa seara que o Marcos Mendes está aqui, seria certamente a pessoa mais adequada, mas deixa eu colocar alguns pontos.
Para a política monetária funcionar de forma eficiente, quer dizer, para ela ter potência, para que, de fato, o ajuste da taxa de juros tenha o efeito esperado na inflação, é muito importante que não tenha, do outro lado, descontrole das contas públicas, ou estímulo via aumento de gastos públicos. Então, né, aquilo que o Marcos falou, quer dizer, você está, de um lado, tentando conter a inflação, e do outro, a expansão, então fica um Banco Central tendo que enxugar gelo. Bom, então, na prática, às vezes, você tem um Banco Central que tem autonomia, mas, na prática, perde um instrumento, ou o seu instrumento de controle da inflação vai perdendo eficácia por causa de problemas na gestão fiscal. Tanto porque você está estimulando demais a demanda, ou porque você gera o temor dos agentes econômicos que vai ter um problema lá na frente com a dívida tão elevada, discussão de solvência e tal. Bom, então, você precisa minimamente ter um ambiente saudável do ponto de vista fiscal para o Banco Central fazer o seu trabalho. Bom, países mais desarrumados, países que não fazem bem a gestão fiscal, geram muitas oscilações, como o Marcos colocou, ciclo econômico acidentado, são países que precisam, de alguma forma, adotar algum tipo de regra, alguma coisa que gere constrangimentos ao poder executivo. Então, dado que você não está fazendo direito, vou amarrar sua mão, porque você não faz direito. Essa é a ideia da regra. Quer dizer, você, de alguma forma, delimitar o quanto o poder executivo pode fazer, dado que ele faz mal, né? Se tivesse uma política fiscal bem desenhada, com boa governança, boa qualidade de gasto público, que evita ciclos econômicos, pelo contrário, não precisaria ter regra fiscal. Não precisaria, está funcionando bem. Mas, exatamente, países que têm essa fraqueza, vamos dizer assim, que são aqueles que mais precisam de regra. Então, a regra, ela serve para delimitar, para pôr esse limite à capacidade de estimular artificialmente a economia. Perfeito, Zé. O arcabouço... Só um comentário. O conselheiro da Ranking dos Políticos, inclusive, ex-presidente do Banco Central, Gustavo Franco, ele estava falando recentemente que justamente dentro desse desenho institucional de regra, que a gente precisa ter regra aqui, o Brasil é um Kama Sutra, porque a gente já tentou de tudo. Isso, é verdade. A gente não teve nenhum truque que a gente não fez. Isso já diz muito. Ter muitas regras, as regras não funcionarem, o problema não é a regra, o problema é que a gente não tem ainda consolidado a importância dessa disciplina fiscal. Mas, enfim, deixa eu também fechar logo aqui, senão você vai me dar bronca aqui na... A regra, gente, ela tem que ter algumas características. A primeira, ser simples de compreensão. Aqui fazendo um paralelo, a regra do teto anterior tinha 2 páginas, qualquer um conseguia ler e entendia, conseguia explicar facilmente para a imprensa, estou pensando eu ali como economista de instituição financeira, lê facilmente, explica facilmente, a imprensa entende, monitora, pronto. Essa tem 14 páginas, até agora eu não consegui entender direito, todas as nuances. É infernal, eu começo a ler, eu falo, não consigo, não estou entendendo nada, deixa eu para os slides. Os slides são infernais também. Aí eu leio o texto do Marcos Mendes para ver se eu consigo entender um pouquinho melhor. Tem algo errado. Vai ser impossível executar aquilo, gerar a previsibilidade que é necessária numa regra que não dá para entender. De tanta puxadinho que tem, de tanta... muito tanto fio solto. Está todo mundo quebrando a cabeça para tentar fazer as projeções em cima da regra. Então já começou errado. Não é o substitutivo que vai resolver. Já começou errado. Como é que você conserta uma regra dessa? A outra coisa é que ela não é consistente. Então, essa ideia de ter uma regra fiscal, ela tem que ter capacidade de sinalizar para os agentes econômicos que a dívida pública não vai explodir, né? Que você vai ter resultados fiscais que permitam, ou resultados orçamentários, que permitam que a dívida pública não saia de controle. Essa regra tem essa característica? Não. Ela não tem essa característica por uma série de razões. Porque tem coisa que está fora dela e que a gente sabe que vai crescer num ritmo mais forte do que a regra prediz, porque depende muito de aumento de arrecadação e a gente sabe que isso não é trivial.
naturalmente vai enfrentar resistências no Congresso, e corretamente, alguns ajustes propostos até são legítimos, mas vai enfrentar dificuldade. Então, ela nem é simples o suficiente para a sociedade, para ter o controle das instituições, da sociedade, da imprensa e tal, e nem dá essa previsibilidade de que, olha, vai ter sim lá na frente uma dívida pública que converge. Então, tudo bem, usando o jargão do Banco Central, o Banco Central fala o seguinte: evitou-se cenários de cauda, traduzindo, evitou-se cenários extremos de descontrole total. Eu acho isso muito pouco. É muito pouco. Evitar cenário extremo para uma sociedade que já reage quando a inflação sobe, a gente não é Argentina, eu acho que essa regra deixa muito, muito a desejar. Vai ajudar o Banco Central? Penso que não. Vai ser o dia a dia ali, vamos ver essa execução, como é que vai ser. Então, acho que a contribuição, se tiver, é muito marginal para ajudar ali no início de relaxamento monetário. Mas não acho que seja algo que a gente olhe e fala, está contribuindo para, estruturalmente, a taxa de juros no Brasil ser mais baixa? Não, eu não vejo dessa forma. Eu não acho que traz essa contribuição. E acho um tremendo retrocesso em relação à regra do teto, ainda que a regra do teto tenha sido severamente machucada. Obrigado, Zeno. Aproveitando o gancho aqui, inclusive até uma coluna que a Zena escreveu em O Globo no início do mês, né, hora de virar a página, né, a gente está discutindo juro, hora de virar a página. Esse é um governo que ele governa muito olhando para o passado, né? A gente tinha uma regra fiscal, teto de gastos, não, vamos mudar. A gente tem a autonomia do Banco Central, vamos politizar a política monetária. O governo está olhando muito para trás, está deixando de olhar para frente, talvez por uma falta de agenda, como o Marcos pontuou. O que você acha que o governo deveria estar fazendo e olhando para frente? Pensa no cenário, tem o ministro Haddad, Fernando Haddad, ministro da Fazenda. De um lado ele tem o Lula, do outro ele tem o Roberto Campos Neto, na frente dele tem o Arthur Lira. O que você faria, Marcos? Aí eu ia perguntar para o Mendonça, né? Eu estou dando para o Mendonça, eu entendo, não é minha praia. O que eu acho que é o problema do Brasil? Tá? O que eu acho que é o problema? Eu acho, primeiro, essa vocação autoritária nossa. Né? Olha, eu fui eleito, eu posso tudo. Essa ideia de ter governança, preços e contrapesos. A América Latina tem essa tradição, a Argentina é parecida também. Não, dane-se a lei, muda a lei. Olha, o Congresso aprovou uma lei do saneamento. Eu não gostei da lei. Vou fazer um decreto revogando a lei. Né? Quer dizer, o crescimento do país, o fortalecimento da democracia e da economia de mercado se dá por essa institucionalidade complexa dos países construídos, em que você limita os poderes individuais. Coletivamente, a gente pode muito, individualmente não. Esse é um ponto fundamental da democracia. E que muitas vezes os governos não gostam. Entendeu? Isso não é só o governo, não. É só o Poder Executivo. O Judiciário não gosta. Olha, eu não concordo com a lei. O que tem de lei que é revogada por decisão do Judiciário no Brasil é impressionante. A Receita Federal não gosta. Olha, eu sou contra a lei do ágio. Acho a lei do ágio absurda. Vou dar um exemplo. Então, vai criando uma série de discussões normativas e normas infralegais para dizer que, veja bem, a lei não é bem assim. Mas está no texto da lei? Não, eu estou dizendo. Mas como assim você está dizendo? Não, eu estou dizendo. A lei não é assim. Mas cadê a frase? Não, eu. Né? L'état c'est moi. Né? Isso é disseminado na sociedade brasileira. A gente respeita pouco a democracia e os processos institucionais. Isso, para mim, é preocupante. Agora, isso não só é preocupante, isso está disseminado. Você vê os procedimentos legislativos mais recentes, as regras do jogo, olha, para quem vive lá, mudou. Tem toda uma série de procedimentos para o funcionamento legislativo no Brasil, que funcionou muito bem na democracia. Não é mais assim. Tá? Hoje, a interpretação das normas, eu estou sendo aqui gentil, bastante peculiar. O problema é que isso tem um impacto na política, na representatividade, nos processos de representação democrática, e tem um problema na economia. Como é que você vai investir a longo prazo e saneamento é assim? Olha, tem uma lei. Tá. Ela vale 3 meses. E depois? Não. Aí o novo presidente fala assim, não, veja bem, não é bem assim.
E a tributação, como é que funciona? Não sei. Não sei. O país da OCDE, em média, ele tem como contencioso tributário, que é a disputa entre o fisco e os contribuintes, 0,28%. América Latina, fora Brasil, 0,19%. Brasil, 15% só no administrativo. E no total, 75%. Fez uma coluna recente, chata. Enfadonha foi o termo mais elegante que eu usei. Mas que reflete alguns exemplos. Peguei um caso só, contribuição sobre previdência. A gente aprovou em 10 anos leis regulando o que a previdência cobra, o que o trabalhador recebe, previdência e o que não cobra. E aí eu sistematizo quantas vezes a Receita falou, não, a lei não é bem assim. A lei não é bem assim. Como assim a lei não é bem assim? A lei foi aprovada. Não, acho que não é bem assim. Aí o Tribunal Administrativo, algumas vezes vota de um lado, outras vezes vota de outro. Mas como assim? Assim. Aí você tem isso contencioso. Então eu acho que se tiver uma agenda no país, vamos fortalecer as instituições. Vamos respeitar as decisões tomadas por quem tem competência, cada um sabendo de qual é o seu papel. O judiciário tem que discutir legalidade, ele não tem que discutir mérito hoje em dia. O judiciário não entende política pública, não foi eleito para fazer política pública, não tem o poder de fazer política pública. Ele está usurpando o papel da democracia. O judiciário tem que respeitar as leis. O legislativo tem que respeitar os procedimentos. Votar é complicado. O processo eleitoral de votação, o processo de negociação dos projetos de lei, é um processo complicado. Ele é meio caótico, é muita lei no Brasil. Mas quem viveu a experiência do Congresso sabe o que eu estou falando. É muita coisa. E para isso tem o regimento, que é fundamental para garantir os direitos da minoria no Congresso. É chato às vezes, é chato às vezes. Às vezes você perde, às vezes você perde. Pois a democracia é assim. Os procedimentos do legislativo têm que ser respeitados. O executivo tem que respeitar o legislativo. E tem que respeitar o que a maioria votou. Se a Receita Federal não gosta da lei, muda a lei. Faz o caminho da paixão da democracia. Faz o projeto de lei, convence a sociedade, convence os deputados, senadores, aprova a lei. Nós vamos combinar que quem é o auditor fiscal, fazer a instrução normativa que interpreta a lei, vamos combinar que a gente está querendo confusão com isso, né? Eu digo se você fez está certo ou não. E eu digo como avaliar se você fez está certo ou não. Eu acho que esse é o principal caminho para a gente sair da arapuca que nós nos metemos. Olha a questão das dívidas dos estados com a União. Olha o caos que virou isso. O caos. Começa lá, né? Arrumou. Já foi um caos até o 99. Em 99, o governo federal botou um caminhão de dinheiro para salvar os estados, que foram irresponsáveis, muitas vezes com o banco estadual financiando o governo estadual, o que é proibido por lei. Aí o governo federal botou lá um caminhão de dinheiro, salvou, privatizou. Cara, vocês exploraram a cerca 30 vezes. Olha que custa o país. Dá 10 anos, está lá o meu Rio de Janeiro de novo batendo na porta. Não consigo pagar a Previdência. Mas o que aconteceu? Você ganhou tanto dinheiro com o do petróleo? Eu dei muito reajuste salarial, eu fiz isso, daquilo. Mas e aí? Por favor, me ajuda aí. Aí o governo ajuda. Deu 4 anos, de novo, o Rio de Janeiro bateu lá, não tem mais dinheiro, acabou o dinheiro. Cara, eu dei tanto dinheiro. Não tem mais dinheiro. E aí? Governo, me ajuda aí, vai. Eu sou só o segundo estado mais rico do país. Cobra do Ceará, pô. Cobra de Pernambuco. E o governo federal fez isso. Todos os restos dos estados, salvar o Rio de Janeiro. Mais uma vez. Durou quanto tempo? Uns 2 anos. Aí o que o Estado, que quebrou tantas vezes, quebrou um banco, arrebentou as contas públicas tantas vezes seguidas, faz, bate no Supremo, olha, eu não estou conseguindo pagar. Tudo bem, para de pagar. Mas como assim? Os demais estados queriam gastar. Aí o governo federal não queria mostrar que estava emprestando para os estados. O que ele faz? Deu aval. Você está me emprestado, se você não pagar, eu vou pagar. Isso não aparece claramente nas contas públicas, tá?
Tem um trabalhão em 14 para a gente descobrir que tinham 100 bilhões de reais em avais. O que aconteceu? Vamos lá. Atenção. Jogo de adivinhação. O que aconteceu com os avais dados para os empréstimos que os estados receberam de aval do governo federal? Não paga. De novo. Aí faz o regime fiscal para renegociar a dívida, botar os estados em ordem. O regime foi cumprido? Não. Quantas liminares tem no Supremo para não pagar dívidas dos governos estaduais? Várias. E agora, como é que resolve? Não sei. Não consegue fazer ajuste fiscal nos estados. Então, eu acho, do meu ponto de vista, esse é o debate mais difícil que a gente tem. Eu falei em termos abstratos. Nas colunas, eu tento sempre botar uma coisa concreta. Pegar um exemplo concreto de um descalabro como esse. Né? Sei lá, o fundo partidário, o fundo eleitoral, né? As emendas impositivas, que refletem um pouco essa desorganização da relação entre legislativo e executivo. Ou falar a questão tributária. Aí eu pegando o exemplo, isso que é chato o exemplo. Ou eu e Marcos, né? Fazendo os nossos artigos lá, sistematizando tudo que foi aprovado nos últimos 2 anos. A gente descobre 42 leis, dando benefícios para grupos organizados, ou levantando os truques que estão na Eletrobras. Né? Essa desordem institucional a agricultura vai ter um ano espetacular. O mundo não está bom, mas está melhor do que estava antes, relativamente ao Brasil. A inflação está baixando agora, ela vai subir no segundo semestre, provavelmente. Mas não está nada dramático. Nosso Banco Central agiu bem. Não precisava. A gente está criando essas dificuldades, e a gente não sabe o quanto vai. E o resultado disso é o quê? É uma grande certeza. Estava almoçando ontem um debate. O crescimento vai ser 1 ou 2. Primeiro, se é 1 ou 2, vai haver uma diferença, tá? Isso é erro estatístico, quase, no Brasil. Né? Mas a questão é, a gente não vai conseguir superar esse atrapalhamento institucional, essa usurpação dos poderes entre si, essa falta de protocolos e procedimentos, que é o que fortalece a democracia e a economia de mercado, e vamos continuar sendo esse país que cresce estruturalmente pouco. Vai ser mais uma geração perdida. Mas isso requer um pacto de moderação, de autocontenção. E esse talvez seja o maior desafio do Brasil hoje. Os poderes vão se autoconter. A gente vai discutir as regras ou vai continuar atuando na arbitrariedade do casuísmo, do quem tem o poder é você, mas eu discordo, chega para lá, quem manda mesmo sou eu. Dentro dessa discussão, eu olho o Brasil um pouco, lembra um pouco um filme do Bill Murray, que ele, em 1990, não era nem nascido. E aí no filme, todo dia ele revive o mesmo dia. Então, todo dia ele revive o mesmo dia. Dentro da política fiscal, que é essencial para a monetária, que é o tema do painel aqui, Zé, a gente teve a reforma da Previdência, vocês dois foram defensores, era um consenso na literatura econômica que havia distorções aí no Brasil. Isso ajudou a ancorar um pouco as expectativas e ajudou também a baixar um pouco os juros, apesar que a despesa continuou crescendo, né, só diminuiu o tamanho dessa despesa. E aí depois, o próximo passo, né, o governo caminhou uma reforma administrativa, PEC 32 de 2020, inclusive, uma entrevista que eu fiz com o Marcos 2 anos atrás, ele falava, cara, essa reforma é muito tímida, não resolve os principais problemas. E mal se discutiu isso. Aí vamos olhar o que o Brasil está discutindo hoje. Sua última coluna do Globo, você critica essa tentativa do governo de subsidiar ainda mais a indústria automobilística com a criação aí de um carro popular, enfim. Aí lembra também, já que eu estava falando da década de 90, né, lembra o Itamar, o governo Itamar do Fusca. Como que é viver nesse dia infinito no Brasil que as coisas não avançam, Zé? Aqui eu vou ser mais otimista. Fruto de quem tem cabelo branco, você ainda não tem. Ainda bem.
Melhorou muito, gente, em relação a quando eu tinha a sua idade, né? O que é angustiante é a lentidão e esse um passo para frente, 2 para trás e tal. Mas eu acho que tem algumas coisas positivas aqui. Mesmo que a gente tenha sempre os riscos de retrocesso e se materializando de fato, com muita persistência, e isso traga enormes preocupações, porque você vai correndo risco de pontos de não retorno, né? Você vai pegando o tema da educação, que foi colocado aqui também no outro painel, você vai tendo atrasos e distorções de tal magnitude que consertar é muito difícil. Então, isso gera muita preocupação. Um país que cresce tão pouco de forma tão desigual, esses painéis, né, acende as luzes amarela, vermelha dos riscos de pontos de não retorno. Mas, apesar disso, e eu tenho essa preocupação em muitas questões, indicadores sociais, enfim, tem alguns avanços que são importantes, né? E pegando um ponto específico em relação ao atual governo, que a gente ainda não tem exatamente clareza até onde vai se esticar essa corda de retrocessos. A gente não sabe porque está muito na retórica. Então, a primeira coisa, como se politiza muitos temas, às vezes fica difícil para a gente saber o que é para valer ou o que é só jogar para a plateia. Então, fazer essa ponderação. Agora, temos hoje instituições que são muito mais fortes, ainda não suficientes, mas muito mais fortes que no passado. Pegando o próprio tema da autonomia do Banco Central, que, como eu disse, foi uma construção do país. Não é que você aprovou uma lei que nem foi lá atrás no governo militar e não durou nada, no primeiro ato institucional foi embora. Não, teve uma construção aqui, de uma sociedade que não aceita inflação baixa. Nessa discussão de autonomia do Banco Central, houve a manifestação do presidente Lula e, em seguida, não demorou muito, os presidentes das duas casas, né, Câmara e Senado, falaram: a gente não vai, assim, nem pense em trazer esse assunto, não vamos pautar esse tema, não vamos produzir retrocessos. Então, temos hoje uma oposição muito mais estruturada. Se ela vai entregar aquilo que deveria, são outros 500, mas hoje tem concorrência na política muito mais forte do que no passado. E isso é saudável para a nossa democracia. Mesmo a base aliada do governo é muito pragmática. Não é qualquer tema que vai aceitar, e esses recados estão sendo dados, né? Então, assim, eu vejo uma robustez institucional no país que ainda não é, claro, suficiente para gerar crescimento econômico robusto e tal, mas eu acho que ajuda muito a delimitar. E acreditem, a gente já teve um Brasil muito mais difícil do ponto de vista de gestão da economia. Claro que cabe, né, numa democracia, os órgãos de controle, o controle social, esses pesos e contrapesos que o Marcos falou, funcionarem para a gente, pelo menos, tentar conter um pouco os retrocessos. Mas eu não tenho exatamente uma visão pessimista. Eu acho que é uma visão assim, que a gente tem que estar atento, mas não tenho uma visão pessimista. Obrigado, Zênia. Gente, infelizmente, em virtude do tempo, a gente já precisa caminhar para o fim, mas dali do lado, ali, o Alexandre de Moraes aí, já está querendo desligar o microfone ali, ó. Mas eu realmente preciso fazer essa pergunta. Marcos, por que você acha que na internet o pessoal te chama de diabo loiro? Eu fiz por merecer, né? Mas faz uma coisa aqui. Acho que a questão institucional, nas últimas semanas, está me preocupando muito, acho que transparecer isso aqui. Mas estou falando com um bando de jovens aqui. Eu acho que não dá para desprezar a importância da ciência ao entrar em política. Vou deixar isso claro. Quando vai discutir o Banco Central, por exemplo, a gente tem tempo de falar hoje, tem tanta coisa aqui nesse país, tem muita pesquisa aplicada sobre a autonomia do Banco Central. Dados de painel, países ricos, países emergentes, 20 anos, até mais, 30 anos. Né? 30 anos. Começou na Nova Zelândia, depois da Austrália e outros países. Tem vários ajustes finos. Aqui no Brasil, no meio barulhento, parece filme do Almodóvar,
Não, é ciência, pequenos ajustes. Tem um trabalho fantástico, por exemplo, recente do Carlos Viana, que está em elaboração, mas que já está os dados, as regressões rodadas. É espetacular. Ele pega, por exemplo, milhares de produtos por mês, dados da GV, durante 17 anos. Ele pega as previsões da meta da inflação 2 anos à frente, de uma centena de instituições, e monta os modelos econométricos para estudar como é que é mais difícil combater, por exemplo, um choque cambial. O câmbio fez boom, né? Como é difícil combater em função das expectativas de inflação? O resultado é impressionante, tem um susto, são várias regressões que ele faz, mas o resultado é impressionante do trabalho. Essencialmente, se as expectativas estão muito desancoradas, isso é, se as expectativas 2 anos à frente estão acima do teto da banda, dependendo da regressão que você usa, da estimativa econométrica, vai de 10 a mais de 15 vezes a dificuldade de você reduzir o custo, a mesma desvalorização cambial. Impressionante. Então, tem ciência, a questão das reformas de crédito para ajudar. Tem lá modelo, tem exatamente lei de falência. Caramba, tem uma pesquisa com microdados gigantesca sobre lei de falência, inclusive nos Estados Unidos, onde ela é estadual, você pode ver os detalhes. Os detalhes importam, os detalhes da lei importam, os detalhes das instituições importam, a maneira como as regras são operacionalizadas. Então, eu não queria que a minha preocupação com o que tem acontecido, sobretudo, enfatizo, mais recentemente, nessa questão nacional, parecesse que tudo para nesse ponto. Eu acho que vocês têm uma oportunidade, uma missão muito grande. A oportunidade é que hoje ter acesso à ciência fácil. Ela está aí, na cara de vocês. E é fácil saber o que é bom ciência e o que é vigarice. Fácil. Então, olha os dados, olha a econometria, olha o método, olha as estimativas, olha o modelo técnico. Tá? E acho que vocês têm a oportunidade está aí. E eu acho que o debate tem que estar sempre iluminado pelo que a evidência empírica mais sofisticada tem que dizer, e é nesse caso, de verdade, com serenidade. E acadêmico em geral não é sereno, né? A gente discute emocionalmente sobre equações matemáticas e regressões. Mas eu acho que eu não queria deixar de passar isso, tá bom? Gente, obrigado pelo convite. Obrigado por estar aqui. Calma, Marcos. As considerações finais, Amy, por favor. O Marcos está querendo fugir aqui já, curtir Segura o Marcos aí, você sai correndo. Bom, primeiro agradecer o interesse de vocês. O fato de vocês estarem aqui e com esse interesse por Brasil, esse interesse por entender política econômica, políticas públicas, já diz algo. Isso não teria acontecido 10 anos atrás. A gente por décadas no Brasil, o pensamento foi muito único, de muito intervencionismo estatal, de pouco zelo no desenho, na avaliação de políticas públicas. Estamos muito atrasados nisso, mas o fato que hoje há um questionamento da sociedade, há um questionamento da geração de vocês, e isso é novo. Até outro dia a gente não tinha isso, era quase pensamento único. Hoje a gente observa uma pluralidade maior, mesmo na própria imprensa. Então, o meu olhar é um olhar de confiança. O meu olhar é um olhar de confiança de uma sociedade que lentamente amadurece, e todos nós, todo mundo está aqui, é a elite do país. Que cada um de vocês sinta nos ombros a responsabilidade de ser, de fato, elite do país, no sentido de ajudar a construir. É isso aí. Muito obrigado, Marcos Lisboa, Zeina Latif. Convidamos a todos a permanecerem no auditório, porque a gente vai ter um excelente painel com 3 pessoas que eu admiro muito. Muito obrigado.